Seja um palho de luz desdobrado sobre a larga amplidão destes céus, este canto rebelde o passado, vem revir dos mais torpes labios. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um novo porvir, com visões de triunfos em vale, que por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que usamos tua voz. Nós nem cremos que escravos outrora tenha vindo em tão nobre país. Hoje o rubro um lampejo da aurora, mas irmãos não tiranos hostis. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar nosso robusto estandarte de couro, brilhante da pátria lotar. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que usamos tua voz. Se é mistério de peitos valentes, haja sangue em nosso peitão, sangue vivo do herói Tiradentes, batizou este audaz pavilhão. Mensageiro de paz, paz queremos, é de amor nossa força e poder, mas na guerra os transes supremos, decidimos lutar e vencer. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Do Ipiranga é preciso que o brado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu libertado sobre as púrpuras régias de fé. Eia, pois, brasileiros, avante, verdes louros, colhamos loções, seja o nosso país triunfante, livre terra de livres irmãos. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. É muito provável que a vasta maioria dos brasileiros desconheça a origem do feriado de 15 de novembro. É ainda mais provável que estes também não saibam explicar o que foi a Proclamação da República. De fato,
Não é uma data como o 7 de setembro, muito mais próxima talvez de uma identificação popular com os brasileiros. Porém, a proclamação da República certamente foi um dos eventos mais importantes da história do Brasil e mudou de forma drástica os rumos da nação. Por isso, é importante esclarecer em aula o que foi esse acontecimento, como ocorreu e para que dirigiu o nosso país. Na madrugada de 14 para 15 de novembro, a família real foi acordada no Paço Imperial com a chegada do tenente-coronel gaúcho João Nepomuceno de Medeiros Mallet. Ele vinha com a notícia de que a família real deveria deixar o Brasil imediatamente, a bordo de um navio. O imperador, Dom Pedro II, horas antes já havia sido informado das ações dos republicanos sob a liderança de Benjamin Constant e do Marechal Deodoro da Fonseca. Sabia também que o governo provisório republicano estava formado, que o império já havia caído e que teria de deixar o Brasil às pressas. Dessa forma melancólica, a família real embarcou rumo a Portugal antes das 3 da manhã de 15 de novembro de 1889. Terminava ali o Brasil Imperial, período que durou quase 70 anos, desde a proclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil em 1822. Seu filho, Dom Pedro II, já bem idoso, deixava o Brasil desgostoso junto com sua família, após ter governado por 49 anos o país que tanto amava. E começava ali a República Brasileira, adotando um modelo de governo baseado nas repúblicas dos Estados Unidos e da França, e que, de certa forma, perdura até nossos dias. As discussões sobre a criação de uma República Brasileira já existiam muito antes de 1889. O ideal republicano já estava presente em revoltas como a Guerra dos Mascates, em Pernambuco, 1710, a Conjuração Mineira, em 1789, que teve como Marte Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, também a Confederação do Equador, em 1824, e a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em 1835. Jornais republicanos já existiam desde 1830, mas o grande marco do início da jornada republicana no Brasil só se deu em 3 de novembro de 1870. Nessa data, foi fundado no Rio de Janeiro o primeiro clube republicano do Brasil, formado por dissidentes do Partido Liberal. Magoados com o imperador, os membros do clube haviam visto Dom Pedro, 2 anos antes, trocar um ministério liberal por outro formado por conservadores, ignorando assim a opinião da maioria na Câmara dos Deputados. Na realidade, essa foi uma forma de prestigiar o Duque de Caxias, líder do Partido Conservador e um dos grandes personagens da vitoriosa campanha brasileira na Guerra do Paraguai. Mal imaginava o imperador que essa ação resultaria na sua queda quase 3 décadas depois. Alguns dos membros do Clube Republicano eram os jornalistas Quintino Bocaiúva, Francisco Rangel Pestana, Aristides Silveira Lobo e Miguel Vieira Ferreira. As primeiras ações foram a criação de um manifesto republicano, o que foi feito pelo advogado Joaquim Saldanha Marinho, também a fundação de um partido republicano e a criação de um jornal para divulgar as ideias do partido. Embora a repercussão inicial tenha sido discreta, o partido conquistou muitos seguidores. Nos 2 anos seguintes, foram criados 21 novos jornais republicanos por todo o país. Embora houvesse muitos grupos apoiadores da causa republicana, ainda havia divergências quanto à fórmula de governo. Os jacobinos, por exemplo, a ala mais radical, liderada por Silva Jardim e admiradores da Revolução Francesa, pregavam uma revolução republicana e execução da família imperial. Já a corrente apoiada por Júlio de Castilhos e Benjamin Constant era a ala positivista, seguidora das ideias de Augusto Comte e pregadores de uma ditadura republicana. Outra questão favorável à proclamação da República foi a abolição da escravatura. Embora o ato tenha tido boa aceitação popular, a maioria republicana não tinha interesse na libertação dos escravos. Isso porque muitos deles estavam envolvidos na lavoura de café, que até então era sustentada por mão de obra escrava. Em Itu, por exemplo, cidade considerada o maior centro republicano da época, haviam 4.425 escravos
numa população de 10.821 pessoas, ou seja, de cada 10 ituanos, 4 eram escravos. O ato da princesa Isabel afetou drasticamente, portanto, o trabalho dos senhores de escravos que atuavam na lavoura de café, como era o caso do futuro presidente Campos Salles. Por fim, a derradeira questão que enterrou de vez o Império do Brasil foi a absoluta inoperância do imperador Dom Pedro diante das claras evidências de um motim republicano contra o Império. Os militares estavam revoltosos com o imperador, sentiam-se maltratados e abandonados por Dom Pedro, que ignorava denúncias e irregularidades entre os militares, punia descabidamente vários generais queixosos e congelava os soldos. Mesmo assim, todas as rebeliões dos quartéis e a movimentação das tropas republicanas eram ignoradas pelo idoso imperador, como que tendo certeza que aquilo não levaria a nada. Dom Pedro foi alertado de todas as formas sobre todas as conspirações contra o Império, sobretudo pelo conde Deu, esposo da princesa Isabel. Foi sugerido, por exemplo, que a família imperial saísse do Rio de Janeiro, onde havia muita oposição, e se abrigasse em Petrópolis, formando ali uma resistência monárquica. A ideia foi também ignorada por Dom Pedro, que parecia desacreditar na força dos republicanos naquele momento. O último deslize do imperador foi logo após os republicanos prenderem o Visconde de Ouro Preto, até então ministro-chefe do gabinete. O Visconde havia sido deportado em um navio alemão rumo à Europa, sem poder se despedir de ninguém ou mesmo aprontar suas malas. Percebendo que o governo provisório já estava formado, que seus ministros todos haviam sido presos ou se demitido e que era tarde para dissolver as tropas, Dom Pedro decidiu de última hora formar um novo ministério e escolheu o senador gaúcho Gaspar Silveira Martins como novo chefe do gabinete. Foi sem dúvida a pior escolha para o momento. Primeiramente, porque Silveira Martins estava a bordo de um navio que só chegaria ao Brasil em 17 de novembro, 2 dias depois do governo cair. Portanto, este nunca assumiria seu novo cargo. Além disso, Silveira Martins era adversário pessoal do Marechal Deodoro, que certamente viu como uma afronta a promoção do seu rival. Curiosamente, Deodoro parecia até o último momento não simpatizar com a causa republicana. Tanto é que seu irmão, o general Hermes Ernesto da Fonseca, na Bahia, continuou fiel à monarquia mesmo após a tomada de poder dos republicanos. Esta foi a última decisão de Dom Pedro e também a última de um monarca no Brasil. A queda estava decretada. O Brasil como república teve um difícil começo. Ao assumir a presidência, Deodoro da Fonseca preferiu delegar muitas funções. Seu ministério consistia em Benjamin Constant como ministro da Guerra, Quintino Bocaiúva como ministro das Relações Exteriores, Rui Barbosa era o ministro da Fazenda, Aristides Lobo, ministro do Interior, Campos Salles, ministro da Justiça, Eduardo Vandencoke, ministro da Marinha e Demétrio Ribeiro como ministro da Agricultura. Cada ministro tinha de trabalhar por um congresso inteiro. Diversas leis imperiais tiveram de ser revogadas e refeitas, algumas muito importantes, como a que separou a Igreja do Estado e estabeleceu o casamento civil. Já outras eram mera retaliação à monarquia. Vários quadros, bandeiras e monumentos republicanos foram feitos às pressas. Ruas com nomes ligados à monarquia foram renomeadas. A população assistia todo aquele circo perplexa, sem saber nada do que se passava. De fato, a proclamação da República poderia ser comparada a um golpe de Estado, pois não contou com praticamente nenhuma mobilização ou manifestação popular. Além disso, os novos governos estaduais passaram por uma incrível onda de renúncias e altíssima rotatividade. O governo provisório durou até 24 de fevereiro de 1891, quando o Brasil finalmente se tornou uma república federativa e adotou sua Constituição republicana, dividindo o poder público em executivo, legislativo e judiciário. Idoso e doente, Deodoro da Fonseca teve de renunciar ao cargo. Porém, como não havia completado 2 anos de governo, novas eleições deveriam ser feitas. Essa regra foi absolutamente ignorada pelo presidente sucessor, o Marechal Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro e Caboclo do Norte, como gostava de ser chamado.
Fazendo jus à sua alcunha, Floriano suspendeu a Constituinte, demitiu apoiadores de Deodoro e perseguiu simpatizantes da monarquia. Suas ações hostis causaram a revolta de muitos republicanos, que, ao tentarem protestar de diferentes formas contra o governo, foram presos e deportados para os confins da Amazônia ou para fora do Brasil, como foi o caso de Rui Barbosa e do capitão Eduardo Vandencoke. Muitos grupos federalistas e milícias se rebelaram contra o governo. O caso mais drástico foi no Rio Grande do Sul, com os Maragatos, liderados por Silveira Martins, de volta do exílio, e pelo caudilho uruguaio Gumercindo Saraiva. O ambiente ficou extremamente tenso. Os grupos federalistas promoveram violentos confrontos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, dizimando cidades inteiras. Seu objetivo era chegar ao Rio de Janeiro e derrubar Floriano Peixoto. Era a revolta federalista. Mas Floriano e suas tropas legalistas resistiram e derrotaram os rebeldes, fazendo-os recuar de volta para o sul. A revolta teve fim depois de um armistício decretado em 23 de agosto de 1895, quando o poder foi entregue a Antônio Augusto Borges de Medeiros. Mais tarde, muitos deles seriam anistiados, com o fim de esfriar os ânimos. Floriano ganhou grande popularidade com seu feito. Muitos criam que ele não entregaria o poder ao final do mandato. Mas Floriano, homem misterioso como sempre foi, deixou o poder na mais absoluta discrição. Morreria em 29 de junho de 1895, com inúmeras homenagens. O paulista Prudente de Moraes se elegeria como o primeiro presidente civil e eleito do Brasil. No entanto, o Brasil estava longe de ser um exemplo de democracia. No ano da proclamação da República, por exemplo, o Brasil tinha cerca de 14 milhões de habitantes, 7% da população atual. De cada 100 brasileiros, apenas 15 sabiam ler e escrever. Entre os negros e escravos recém-libertos, então, o índice de analfabetismo era superior a 99%. Além disso, mulheres, analfabetos e homens abaixo de 35 anos não tinham direito a voto, o que fez com que Prudente de Moraes fosse eleito com apenas 276.538 votos, em uma eleição onde apenas 2% da população votou. O início de seu mandato seria crítico. O Brasil estava quebrado economicamente e ele teve a difícil função de desmilitarizar o poder e dissolver os florianistas. Seu sucessor, Campos Salles, traria uma política de tolerância e concórdia, uma aliança, na verdade, entre o governo central e os chefes políticos regionais, o que resultava numa troca de poderes. Era o início da República Velha, marcada pelas oligarquias. Na prática, ainda era um Brasil incrivelmente parecido com o Brasil imperial. Ao invés de um monarca, havia um presidente, escolhido dentro de um sistema fraudulento, que governava por 4 anos. No lugar da aristocracia escravagista, figuravam os grandes fazendeiros de São Paulo e Minas Gerais, e onde haviam os barões e viscondes, entravam os caciques regionais, muitos deles coronéis, que deram origem ao termo coronelismo. Até hoje, buscamos incorporar a democracia no povo brasileiro, porque mais de um século após a sua proclamação, a República ainda parece algo estranho para nós.
Seja um palho de luz desdobrado sobre a larga amplidão destes céus, este canto rebelde o passado, bem previndo os mais torpes labéus. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um novo porvir, com visões de triunfos em vale, e por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que usamos tua voz. Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje o rubro um lampejo da aurora, ache irmãos não tiranos hostis. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar nosso robusto estandarte que puro, brilhante da pátria lotar. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que usamos tua voz. Se é mistério de peitos valentes, haja sangue em nosso peitão, sangue vivo do herói Tiradentes, batizou este audaz pavilhão. Mensageiros de paz, paz queremos, é de amor nossa força e poder, mas na guerra dos transes supremos, decidimos lutar e vencer. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que usamos tua voz. Do Ipiranga é preciso que o brado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu libertado sobre as púrpuras régias de fé. Eia, pois, brasileiros, avante, verdes louros, colhamos loções, seja o nosso país triunfante, livre terra de livres irmãos. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que usamos tua voz. É muito provável que a vasta maioria dos brasileiros desconheça a origem do feriado de 15 de novembro. É ainda mais provável que estes também não saibam explicar o que foi a Proclamação da República. De fato, não é uma data como o 7 de setembro, muito mais próxima talvez de uma identificação popular com os brasileiros. Porém, a Proclamação da República certamente foi um dos eventos mais importantes da história do Brasil e mudou de forma drástica os rumos da nação. Por isso, é importante esclarecer em aula o que foi esse acontecimento, como ocorreu e para que dirigiu o nosso país.
Na madrugada de 14 para 15 de novembro, a família real foi acordada no Paço Imperial com a chegada do tenente-coronel gaúcho João Nepomuceno de Medeiros Mallet. Ele vinha com a notícia de que a família real deveria deixar o Brasil imediatamente, a bordo de um navio. O imperador, Dom Pedro II, horas antes já havia sido informado das ações dos republicanos sob a liderança de Benjamin Constant e do Marechal Deodoro da Fonseca. Sabia também que o governo provisório republicano estava formado, que o império já havia caído e que teria de deixar o Brasil às pressas. Dessa forma melancólica, a família real embarcou rumo a Portugal antes das 3 da manhã de 15 de novembro de 1889. Terminava ali o Brasil Imperial, período que durou quase 70 anos, desde a proclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil em 1822. Seu filho, Dom Pedro II, já bem idoso, deixava o Brasil desgostoso junto com sua família, após ter governado por 49 anos o país que tanto amava. E começava ali a República Brasileira, adotando um modelo de governo baseado nas repúblicas dos Estados Unidos e da França, e que, de certa forma, perdura até nossos dias. As discussões sobre a criação de uma República Brasileira já existiam muito antes de 1889. O ideal republicano já estava presente em revoltas como a Guerra dos Mascates, em Pernambuco, 1710, a Conjuração Mineira, em 1789, que teve como Marte Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, também a Confederação do Equador, em 1824, e a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em 1835. Jornais republicanos já existiam desde 1830, mas o grande marco do início da jornada republicana no Brasil só se deu em 3 de novembro de 1870. Nessa data, foi fundado no Rio de Janeiro o primeiro clube republicano do Brasil, formado por dissidentes do Partido Liberal. Magoados com o imperador, os membros do clube haviam visto Dom Pedro, 2 anos antes, trocar um ministério liberal por outro formado por conservadores, ignorando assim a opinião da maioria na Câmara dos Deputados. Na realidade, essa foi uma forma de prestigiar o Duque de Caxias, líder do Partido Conservador e um dos grandes personagens da vitoriosa campanha brasileira na Guerra do Paraguai. Mal imaginava o imperador que essa ação resultaria na sua queda quase 3 décadas depois. Alguns dos membros do Clube Republicano eram os jornalistas Quintino Bocaiúva, Francisco Rangel Pestana, Aristides Silveira Lobo e Miguel Vieira Ferreira. As primeiras ações foram a criação de um manifesto republicano, o que foi feito pelo advogado Joaquim Saldanha Marinho, também a fundação de um partido republicano e a criação de um jornal para divulgar as ideias do partido. Embora a repercussão inicial tenha sido discreta, o partido conquistou muitos seguidores. Nos 2 anos seguintes, foram criados 21 novos jornais republicanos por todo o país. Embora houvesse muitos grupos apoiadores da causa republicana, ainda havia divergências quanto à fórmula de governo. Os jacobinos, por exemplo, a ala mais radical, liderada por Silva Jardim e admiradores da Revolução Francesa, pregavam uma revolução republicana e execução da família imperial. Já a corrente apoiada por Júlio de Castilhos e Benjamin Constant era a ala positivista, seguidora das ideias de Augusto Comte e pregadores de uma ditadura republicana. Outra questão favorável à proclamação da República foi a abolição da escravatura. Embora o ato tenha tido boa aceitação popular, a maioria republicana não tinha interesse na libertação dos escravos. Isso porque muitos deles estavam envolvidos na lavoura de café, que até então era sustentada por mão de obra escrava. Em Itu, por exemplo, cidade considerada o maior centro republicano da época, haviam 4.425 escravos numa população de 10.821 pessoas. Ou seja, de cada 10 ituanos, 4 eram escravos. O ato da princesa Isabel afetou drasticamente, portanto, o trabalho dos senhores de escravos que atuavam na lavoura de café, como era o caso do futuro presidente Campos Salles. Por fim, a derradeira questão que enterrou de vez o Império do Brasil foi a absoluta inoperância do imperador Dom Pedro diante das claras evidências de um motim republicano contra o Império.
Os militares estavam revoltosos com o imperador, sentiam-se maltratados e abandonados por Dom Pedro, que ignorava denúncias e irregularidades entre os militares, punia descabidamente vários generais queixosos e congelava os soldos. Mesmo assim, todas as rebeliões dos quartéis e a movimentação das tropas republicanas eram ignoradas pelo idoso imperador, como que tendo certeza que aquilo não levaria a nada. Dom Pedro foi alertado de todas as formas sobre todas as conspirações contra o império, sobretudo pelo conde Deu, esposo da princesa Isabel. Foi sugerido, por exemplo, que a família imperial saísse do Rio de Janeiro, onde havia muita oposição, e se abrigasse em Petrópolis, formando ali uma resistência monárquica. A ideia foi também ignorada por Dom Pedro, que parecia desacreditar na força dos republicanos naquele momento. O último deslize do imperador foi logo após os republicanos prenderem o Visconde de Ouro Preto, até então ministro-chefe do gabinete. O Visconde havia sido deportado em um navio alemão rumo à Europa, sem poder se despedir de ninguém ou mesmo aprontar suas malas. Percebendo que o governo provisório já estava formado, que seus ministros todos haviam sido presos ou se demitido e que era tarde para dissolver as tropas, Dom Pedro decidiu de última hora formar um novo ministério e escolheu o senador gaúcho Gaspar Silveira Martins como novo chefe do gabinete. Foi sem dúvida a pior escolha para o momento. Primeiramente, porque Silveira Martins estava a bordo de um navio que só chegaria ao Brasil em 17 de novembro, 2 dias depois do governo cair. Portanto, este nunca assumiria seu novo cargo. Além disso, Silveira Martins era adversário pessoal do Marechal Deodoro, que certamente viu como uma afronta a promoção do seu rival. Curiosamente, Deodoro parecia até o último momento não simpatizar com a causa republicana. Tanto é que seu irmão, o general Hermes Ernesto da Fonseca, na Bahia, continuou fiel à monarquia mesmo após a tomada de poder dos republicanos. Esta foi a última decisão de Dom Pedro e também a última de um monarca no Brasil. A queda estava decretada. O Brasil como república teve um difícil começo. Ao assumir a presidência, Deodoro da Fonseca preferiu delegar muitas funções. Seu ministério consistia em Benjamin Constant como ministro da Guerra, Quintino Bocaiúva como ministro das Relações Exteriores, Rui Barbosa era o ministro da Fazenda, Aristides Lobo, ministro do Interior, Campos Salles, ministro da Justiça, Eduardo Vandencoke, ministro da Marinha e Demétrio Ribeiro como ministro da Agricultura. Cada ministro tinha de trabalhar por um congresso inteiro. Diversas leis imperiais tiveram de ser revogadas e refeitas, algumas muito importantes, como a que separou a Igreja do Estado e estabeleceu o casamento civil. Já outras eram mera retaliação à monarquia. Vários quadros, bandeiras e monumentos republicanos foram feitos às pressas. Ruas com nomes ligados à monarquia foram renomeadas. A população assistia todo aquele circo perplexa, sem saber nada do que se passava. De fato, a proclamação da República poderia ser comparada a um golpe de Estado, pois não contou com praticamente nenhuma mobilização ou manifestação popular. Além disso, os novos governos estaduais passaram por uma incrível onda de renúncias e altíssima rotatividade. O governo provisório durou até 24 de fevereiro de 1891, quando o Brasil finalmente se tornou uma república federativa e adotou sua Constituição republicana, dividindo o poder público em executivo, legislativo e judiciário. Idoso e doente, Deodoro da Fonseca teve de renunciar ao cargo. Porém, como não havia completado 2 anos de governo, novas eleições deveriam ser feitas. Essa regra foi absolutamente ignorada pelo presidente sucessor, o Marechal Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro e Caboclo do Norte, como gostava de ser chamado. Fazendo jus à sua alcunha, Floriano suspendeu a Constituinte, demitiu apoiadores de Deodoro e perseguiu simpatizantes da monarquia. Suas ações hostis causaram a revolta de muitos republicanos, que ao tentarem protestar de diferentes formas contra o governo, foram presos e deportados para os confins da Amazônia ou para fora do Brasil, como foi o caso de Rui Barbosa e do capitão Eduardo Vandencoke. Muitos grupos federalistas e milícias se rebelaram contra o governo.
O caso mais drástico foi no Rio Grande do Sul, com os Maragatos, liderados por Silveira Martins, de volta do exílio, e pelo caudilho uruguaio Gumercindo Saraiva. O ambiente ficou extremamente tenso. Os grupos federalistas promoveram violentos confrontos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, dizimando cidades inteiras. Seu objetivo era chegar ao Rio de Janeiro e derrubar Floriano Peixoto. Era a revolta federalista. Mas Floriano e suas tropas legalistas resistiram e derrotaram os rebeldes, fazendo-os recuar de volta para o sul. A revolta teve fim depois de um armistício decretado em 23 de agosto de 1895, quando o poder foi entregue a Antônio Augusto Borges de Medeiros. Mais tarde, muitos deles seriam anistiados, com o fim de esfriar os ânimos. Floriano ganhou grande popularidade com seu feito. Muitos criam que ele não entregaria o poder ao final do mandato. Mas Floriano, homem misterioso como sempre foi, deixou o poder na mais absoluta discrição. Morreria em 29 de junho de 1895, com inúmeras homenagens. O paulista Prudente de Moraes se elegeria como o primeiro presidente civil e eleito do Brasil. No entanto, o Brasil estava longe de ser um exemplo de democracia. No ano da proclamação da República, por exemplo, o Brasil tinha cerca de 14 milhões de habitantes, 7% da população atual. De cada 100 brasileiros, apenas 15 sabiam ler e escrever. Entre os negros e escravos recém-libertos, então, o índice de analfabetismo era superior a 99%. Além disso, mulheres, analfabetos e homens abaixo de 35 anos não tinham direito a voto, o que fez com que Prudente de Moraes fosse eleito com apenas 276.538 votos, em uma eleição onde apenas 2% da população votou. O início de seu mandato seria crítico. O Brasil estava quebrado economicamente e ele teve a difícil função de desmilitarizar o poder e dissolver os florianistas. Seu sucessor, Campos Salles, traria uma política de tolerância e concórdia, uma aliança, na verdade, entre o governo central e os chefes políticos regionais, o que resultava numa troca de poderes. Era o início da República Velha, marcada pelas oligarquias. Na prática, ainda era um Brasil incrivelmente parecido com o Brasil imperial. Ao invés de um monarca, havia um presidente, escolhido dentro de um sistema fraudulento, que governava por 4 anos. No lugar da aristocracia escravagista, figuravam os grandes fazendeiros de São Paulo e Minas Gerais, e onde haviam os barões e viscondes, entravam os caciques regionais, muitos deles coronéis, que deram origem ao termo coronelismo. Até hoje, buscamos incorporar a democracia no povo brasileiro, porque mais de um século após a sua proclamação, a República ainda parece algo estranho para nós. Seja um palho de luz desdobrado sobre a larga amplidão destes céus, este canto rebelde o passado, bem previndo os mais torpes lábios. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um novo porvir, com visões de triunfos em vale,
sangue em nosso perdão, sangue vivo do herói Tiradentes, batizou este audaz pavilhão. Mensageiros de paz, paz queremos, é de amor nossa força e poder, mas na guerra os transes supremos, decidimos lutar e vencer. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Do Ipiranga é preciso que o brado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu libertado sobre as púrpuras régias de fé. Eia, pois, brasileiros, avante, verdes louros, colhamos loções, seja o nosso país triunfante, livre terra de livres irmãos. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. É muito provável que a vasta maioria dos brasileiros desconheça a origem do feriado de 15 de novembro. É ainda mais provável que estes também não saibam explicar o que foi a Proclamação da República. De fato, não é uma data como o 7 de setembro, muito mais próxima talvez de uma identificação popular com os brasileiros. Porém, a Proclamação da República certamente foi um dos eventos mais importantes da história do Brasil e mudou de forma drástica os rumos da nação. Por isso, é importante esclarecer em aula o que foi esse acontecimento, como ocorreu e para que dirigiu o nosso país. Na madrugada de 14 para 15 de novembro, a família real foi acordada no Paço Imperial com a chegada do tenente-coronel gaúcho João Nepomuceno de Medeiros Mallet. Ele vinha com a notícia de que a família real deveria deixar o Brasil imediatamente, a bordo de um navio. O imperador, Dom Pedro II, horas antes já havia sido informado das ações dos republicanos sob a liderança de Benjamin Constant e do Marechal Deodoro da Fonseca. Sabia também que o governo provisório republicano estava formado, que o império já havia caído e que teria de deixar o Brasil às pressas. Dessa forma melancólica, a família real embarcou rumo a Portugal antes das 3 da manhã de 15 de novembro de 1889. Terminava ali o Brasil Imperial, período que durou quase 70 anos, desde a proclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil em 1822. Seu filho, Dom Pedro II, já bem idoso, deixava o Brasil desgostoso junto com sua família, após ter governado por 49 anos o país que tanto amava. E começava ali a República Brasileira, adotando um modelo de governo baseado nas repúblicas dos Estados Unidos e da França, e que, de certa forma, perdura até nossos dias. As discussões sobre a criação de uma República Brasileira já existiam muito antes de 1889. O ideal republicano já estava presente em revoltas como a Guerra dos Mascates, em Pernambuco, 1710, a Conjuração Mineira, em 1789, que teve como Marte Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, também a Confederação do Equador, em 1824, e a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em 1835. Jornais republicanos
já existiam desde 1830, mas o grande marco do início da jornada republicana no Brasil só se deu em 3 de novembro de 1870. Nessa data, foi fundado no Rio de Janeiro o primeiro clube republicano do Brasil, formado por dissidentes do Partido Liberal. Magoados com o imperador, os membros do clube haviam visto Dom Pedro, 2 anos antes, trocar um ministério liberal por outro formado por conservadores, ignorando assim a opinião da maioria na Câmara dos Deputados. Na realidade, essa foi uma forma de prestigiar o Duque de Caxias, líder do Partido Conservador e um dos grandes personagens da vitoriosa campanha brasileira na Guerra do Paraguai. Mal imaginava o imperador que essa ação resultaria na sua queda quase 3 décadas depois. Alguns dos membros do Clube Republicano eram os jornalistas Quintino Bocaiúva, Francisco Rangel Pestana, Aristides Silveira Lobo e Miguel Vieira Ferreira. As primeiras ações foram a criação de um manifesto republicano, o que foi feito pelo advogado Joaquim Saldanha Marinho, também a fundação de um partido republicano e a criação de um jornal para divulgar as ideias do partido. Embora a repercussão inicial tenha sido discreta, o partido conquistou muitos seguidores. Nos 2 anos seguintes, foram criados 21 novos jornais republicanos por todo o país. Embora houvesse muitos grupos apoiadores da causa republicana, ainda havia divergências quanto à fórmula de governo. Os jacobinos, por exemplo, a ala mais radical, liderada por Silva Jardim e admiradores da Revolução Francesa, pregavam uma revolução republicana e execução da família imperial. Já a corrente apoiada por Júlio de Castilhos e Benjamin Constant era a ala positivista, seguidora das ideias de Augusto Comte e pregadores de uma ditadura republicana. Outra questão favorável à proclamação da República foi a abolição da escravatura. Embora o ato tenha tido boa aceitação popular, a maioria republicana não tinha interesse na libertação dos escravos. Isso porque muitos deles estavam envolvidos na lavoura de café, que até então era sustentada por mão de obra escrava. Em Itu, por exemplo, cidade considerada o maior centro republicano da época, haviam 4.425 escravos numa população de 10.821 pessoas. Ou seja, de cada 10 ituanos, 4 eram escravos. O ato da princesa Isabel afetou drasticamente, portanto, o trabalho dos senhores de escravos que atuavam na lavoura de café, como era o caso do futuro presidente Campos Salles. Por fim, a derradeira questão que enterrou de vez o Império do Brasil foi a absoluta inoperância do imperador Dom Pedro diante das claras evidências de um motim republicano contra o Império. Os militares estavam revoltosos com o imperador, sentiam-se maltratados e abandonados por Dom Pedro, que ignorava denúncias e irregularidades entre os militares, punia descabidamente vários generais queixosos e congelava os soldos. Mesmo assim, todas as rebeliões dos quartéis e a movimentação das tropas republicanas eram ignoradas pelo idoso imperador, como que tendo certeza que aquilo não levaria a nada. Dom Pedro foi alertado de todas as formas sobre todas as conspirações contra o Império, sobretudo pelo conde Deu, esposo da princesa Isabel. Foi sugerido, por exemplo, que a família imperial saísse do Rio de Janeiro, onde havia muita oposição, e se abrigasse em Petrópolis, formando ali uma resistência monárquica. A ideia foi também ignorada por Dom Pedro, que parecia desacreditar na força dos republicanos naquele momento. O último deslize do imperador foi logo após os republicanos prenderem o Visconde de Ouro Preto, até então ministro-chefe do gabinete. O Visconde havia sido deportado em um navio alemão rumo à Europa, sem poder se despedir de ninguém ou mesmo aprontar suas malas. Percebendo que o governo provisório já estava formado, que seus ministros todos haviam sido presos ou se demitido e que era tarde para dissolver as tropas, Dom Pedro decidiu de última hora formar um novo ministério e escolheu o senador gaúcho Gaspar Silveira Martins como novo chefe do gabinete. Foi sem dúvida a pior escolha para o momento. Primeiramente, porque Silveira Martins estava a bordo de um navio que só chegaria ao Brasil em 17 de novembro, 2 dias depois do governo cair. Portanto, este nunca assumiria seu novo cargo. Além disso, Silveira Martins era adversário pessoal do Marechal Deodoro, que certamente viu como uma afronta a promoção do seu rival. Curiosamente, Deodoro parecia até o último momento
não simpatizar com a causa republicana. Tanto é que seu irmão, o general Hermes Ernesto da Fonseca, na Bahia, continuou fiel à monarquia mesmo após a tomada de poder dos republicanos. Esta foi a última decisão de Dom Pedro e também a última de um monarca no Brasil. A queda estava decretada. O Brasil como república teve um difícil começo. Ao assumir a presidência, Deodoro da Fonseca preferiu delegar muitas funções. Seu ministério consistia em Benjamin Constant como ministro da Guerra, Quintino Bocaiúva como ministro das Relações Exteriores, Rui Barbosa era o ministro da Fazenda, Aristides Lobo, ministro do Interior, Campos Salles, ministro da Justiça, Eduardo Vandencoke, ministro da Marinha e Demétrio Ribeiro como ministro da Agricultura. Cada ministro tinha de trabalhar por um congresso inteiro. Diversas leis imperiais tiveram de ser revogadas e refeitas, algumas muito importantes, como a que separou a Igreja do Estado e estabeleceu o casamento civil. Já outras eram mera retaliação à monarquia. Vários quadros, bandeiras e monumentos republicanos foram feitos às pressas. Ruas com nomes ligados à monarquia foram renomeadas. A população assistia todo aquele circo perplexa, sem saber nada do que se passava. De fato, a proclamação da República poderia ser comparada a um golpe de Estado, pois não contou com praticamente nenhuma mobilização ou manifestação popular. Além disso, os novos governos estaduais passaram por uma incrível onda de renúncias e altíssima rotatividade. O governo provisório durou até 24 de fevereiro de 1891, quando o Brasil finalmente se tornou uma república federativa e adotou sua Constituição republicana, dividindo o poder público em executivo, legislativo e judiciário. Idoso e doente, Deodoro da Fonseca teve de renunciar ao cargo. Porém, como não havia completado 2 anos de governo, novas eleições deveriam ser feitas. Essa regra foi absolutamente ignorada pelo presidente sucessor, o Marechal Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro e Caboclo do Norte, como gostava de ser chamado. Fazendo jus à sua alcunha, Floriano suspendeu a Constituinte, demitiu apoiadores de Deodoro e perseguiu simpatizantes da monarquia. Suas ações hostis causaram a revolta de muitos republicanos, que ao tentarem protestar de diferentes formas contra o governo, foram presos e deportados para os confins da Amazônia ou para fora do Brasil, como foi o caso de Rui Barbosa e do capitão Eduardo Vandencoke. Muitos grupos federalistas e milícias se rebelaram contra o governo. O caso mais drástico foi no Rio Grande do Sul, com os Maragatos, liderados por Silveira Martins, de volta do exílio, e pelo caudilho uruguaio Gumercindo Saraiva. O ambiente ficou extremamente tenso. Os grupos federalistas promoveram violentos confrontos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, dizimando cidades inteiras. Seu objetivo era chegar ao Rio de Janeiro e derrubar Floriano Peixoto. Era a revolta federalista. Mas Floriano e suas tropas legalistas resistiram e derrotaram os rebeldes, fazendo-os recuar de volta para o sul. A revolta teve fim depois de um armistício decretado em 23 de agosto de 1895, quando o poder foi entregue a Antônio Augusto Borges de Medeiros. Mais tarde, muitos deles seriam anistiados, com o fim de esfriar os ânimos. Floriano ganhou grande popularidade com seu feito. Muitos criam que ele não entregaria o poder ao final do mandato. Mas Floriano, homem misterioso como sempre foi, deixou o poder na mais absoluta discrição. Morreria em 29 de junho de 1895, com inúmeras homenagens. O paulista Prudente de Moraes se elegeria como o primeiro presidente civil e eleito do Brasil. No entanto, o Brasil estava longe de ser um exemplo de democracia. No ano da proclamação da República, por exemplo, o Brasil tinha cerca de 14 milhões de habitantes, 7% da população atual. De cada 100 brasileiros, apenas 15 sabiam ler e escrever. Entre os negros e escravos recém-libertos, então, o índice de analfabetismo era superior a 99%. Além disso, mulheres, analfabetos e homens abaixo de 35 anos não tinham direito a voto, o que fez com que Prudente de Moraes fosse eleito com apenas 276.538 votos, em uma eleição onde apenas 2% da população votou.
O início de seu mandato seria crítico. O Brasil estava quebrado economicamente e ele teve a difícil função de desmilitarizar o poder e dissolver os florianistas. Seu sucessor, Campos Salles, traria uma política de tolerância e concórdia, uma aliança, na verdade, entre o governo central e os chefes políticos regionais, o que resultava numa troca de poderes. Era o início da República Velha, marcada pelas oligarquias. Na prática, ainda era um Brasil incrivelmente parecido com o Brasil imperial. Ao invés de um monarca, havia um presidente, escolhido dentro de um sistema fraudulento, que governava por 4 anos. No lugar da aristocracia escravagista, figuravam os grandes fazendeiros de São Paulo e Minas Gerais, e onde haviam os barões e viscondes, entravam os caciques regionais, muitos deles coronéis, que deram origem ao termo coronelismo. Até hoje, buscamos incorporar a democracia no povo brasileiro, porque mais de um século após a sua proclamação, a República ainda parece algo estranho para nós. Seja um palho de luz desdobrado sobre a larga amplidão destes céus, este canto rebelde o passado, vem previndo os mais torpes labéus. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um novo porvir, com visões de triunfos em vale, e por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje o rubro um lampejo da aurora, achei mãos não tiranos hostis. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar nosso robusto estandarte que puro, brilhante da pátria lutar. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Se é mistério de peitos valentes, haja sangue em nosso pendão, sangue vivo do herói Tiradentes, batizou este audaz pavilhão. Mensageiros de paz, paz queremos, é de amor nossa força e poder, mas na guerra os transes supremos, desvivemos do
É muito provável que a vasta maioria dos brasileiros desconheça a origem do feriado de 15 de novembro. É ainda mais provável que estes também não saibam explicar o que foi a Proclamação da República. De fato, não é uma data como o 7 de setembro, muito mais próxima talvez de uma identificação popular com os brasileiros. Porém, a Proclamação da República certamente foi um dos eventos mais importantes da história do Brasil e mudou de forma drástica os rumos da nação. Por isso, é importante esclarecer em aula o que foi esse acontecimento, como ocorreu e para que dirigiu o nosso país. Na madrugada de 14 para 15 de novembro, a família real foi acordada no Paço Imperial com a chegada do tenente-coronel gaúcho João Nepomuceno de Medeiros Mallet. Ele vinha com a notícia de que a família real deveria deixar o Brasil imediatamente, a bordo de um navio. O imperador, Dom Pedro II, horas antes já havia sido informado das ações dos republicanos sob a liderança de Benjamin Constant e do Marechal Deodoro da Fonseca. Sabia também que o governo provisório republicano estava formado, que o império já havia caído e que teria de deixar o Brasil às pressas. Dessa forma melancólica, a família real embarcou rumo a Portugal antes das 3 da manhã de 15 de novembro de 1889. Terminava ali o Brasil Imperial, período que durou quase 70 anos, desde a proclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil em 1822. Seu filho, Dom Pedro II, já bem idoso, deixava o Brasil desgostoso junto com sua família, após ter governado por 49 anos o país que tanto amava. E começava ali a República Brasileira, adotando um modelo de governo baseado nas repúblicas dos Estados Unidos e da França, e que, de certa forma, perdura até nossos dias. Bom dia! Nós estamos no ar neste 15 de novembro de 2016. Hoje é feriado nacional e a partir deste momento nós vamos realizar mais um programa Professor Moisés Explica. E o nosso objetivo é disponibilizar para o amigo internauta que nos acompanha, inclusive, as notícias deste dia de primavera brasileira. Hoje é mais um dia de primavera brasileira e o professor Moisés já está
com toda a disposição para fazer mais um programa Professor Moisés Explica. E você é nosso convidado a nos acompanhar. Inclusive, eu percebi que nós estávamos com o volume do nosso microfone abaixo da expectativa e nós já ajustamos esse volume. E agora as pessoas vão poder nos ouvir um pouquinho melhor. Mas eu há algum tempo disponibilizei para o espectador do Facebook o hino da República. Nós estávamos exibindo aí o hino da República e também nós estávamos exibindo, tinha imagem obviamente, por isso o exibindo que eu estou me referindo, e nós também exibimos um documentário bastante interessante sobre a República Brasileira. Eu estou bem acompanhado no estúdio, falando aí na nossa TV, do estúdio da Rádio Palestrante e da TV Palestrante. A rigor, um novo estúdio, e o nosso propósito é sempre oferecer mais e mais qualidade para que as pessoas possam nos ouvir, porque a gente tem sempre muita coisa para falar em todos os programas. Professor Moisés Explica, e hoje não é diferente. Inclusive, vou aproveitar para mostrar os quadros que nós temos no programa. Tem aí análise do Jornal à Tarde, tem a nossa tela de navegação também. Nós temos o livro Desistir Nunca, que já começamos a leitura. Também dicas para empresários, os conselhos na parte de análise do comportamento humano. Mas o quadro Motivação, temos também os ensinamentos de Jesus, sinal no quadro Motivação. Nós já estamos com o padre Marcelo Rossi Apostos aqui no quadro Ensinamento de Jesus. Já tem também tudo preparado para que a gente possa disponibilizar. Temos o quadro Documentários, tem um documentário muito interessante. Não, são vários documentários que nós temos, mas eu hoje não vou disponibilizar provavelmente nenhum documentário. Eu vou deixar isso para uma outra oportunidade. Mas nós temos também a dica do palestrante. O palestrante já preparado para fazer a sua apresentação. Também nós temos nesse quadro aqui, que é análise de telejornais, tudo pronto. E também nós temos a dica do psicólogo. O psicólogo já está preparado também para trazer informação de ponta. E eu é que agora ocupo a TV para me dirigir ao
espectador da TV Palestrante aí no Facebook. Eu quero cumprimentar todos que estão no Facebook mais uma vez. Transmissão feita com exclusividade para o Facebook. Depois nós vamos fazer a transmissão para o resto da rede. Optamos por esse formato no programa de hoje. E eu acabei de chegar com o jornal, essa parte do programa, que é a análise do jornal à tarde. Nós temos o jornal em mãos de mais um dia de primavera brasileira. Hoje, dia 15 de novembro de 2016. 15 de novembro de 2016. E nós temos agora essa parte do programa, que é a análise do jornal à tarde e de jornais de forma geral. Temos aí o professor Moisés já preparado para fazer essa apresentação. Aqui na capa de um jornal bastante consultado, que é o Correio, tem que Polícia Militar prende chefão do tráfico do Nordeste de Amaralina. O consumidor já pode contratar plano de saúde pela internet. No mundo da Lua, satélite ficou ontem na menor distância da Terra em quase 70 anos, no fenômeno conhecido como superlua. Maior superlua desde 1948, pôde ser vista da praia do Jardim de Alá. Algumas notícias, inclusive o fato da superlua ter causado bastante movimentação no mundo inteiro, as pessoas querendo observar o fenômeno. Baianos veem maior lua cheia em 70 anos. Foi possível ver ontem uma lua cheia 14% maior e 30% mais brilhante nos céus da capital. Apesar da previsão do tempo nublado com possibilidade de chuva fraca, muitos baianos saíram de casa para ver o fenômeno que não ocorria há quase 70 anos. Ela fica maior e com mais brilho, porque atinge o ponto da órbita mais próximo da Terra durante a lua cheia. Isso aconteceu às 20 horas e 22 minutos de ontem, no horário de Salvador, ficando cheia às 22 horas e 52 minutos. Fenômeno que atraiu muitos curiosos. A distância entre a superlua e a Terra foi de 356,511 km, a menor desde 26 de janeiro de 1948. Os países da Oceania, como a Austrália, foram os primeiros a ver o fenômeno, já na noite de anteontem para ontem. Astrônomos explicaram que a lua cheia maior e mais brilhante tem uma influência mínima na maré, que aumenta apenas cerca de 1 polegada com a superlua. O fenômeno, porém, causou piadas e memes nas redes sociais. A hashtag Superlua 2016 foi o assunto mais comentado do Brasil no Twitter, perto das 22 horas, no horário de Brasília. Muitos também aproveitaram para tirar fotos e compartilhar com os amigos. A próxima superlua está prevista somente para 25 de novembro de 2034. Já o que está sendo chamado de superlua do século ocorrerá em 2052, quando a distância da Terra será de 356,424 quilômetros. Pronto. 30% mais brilhante fica a lua cheia ao estar mais perto da Terra. Fenômeno chamado de superlua. Também nós observamos aqui no Jornal à Tarde mais algumas notícias, inclusive uma notícia que
Ontem eu já tinha publicado no blog. O cunhado é acusado de assassinar a sobrinha de José Sarney. Trump quer viabilizar a saída rápida dos Estados Unidos do Acordo do Clima. Dados mostram que 2016 deve ser o ano mais quente da história. O presidente eleito dos Estados Unidos renuncia a salário. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu renunciar ao salário de $400 mil por ano pago ao chefe da Casa Branca, com uma fortuna estimada em cerca de 4 bilhões. Segundo a revista Forbes, o republicano disse em entrevista ao programa 60 Minutos da rede de TV CBS que receberá apenas $1 por ano para ocupar a função para a qual foi eleito. Acho que por lei tenho que ganhar pelo menos $1 por ano, então pegarei $1 por ano, afirmou Trump, que alegava nem mesmo saber qual era o salário do presidente dos Estados Unidos. Ao ouvir da jornalista que os honorários são $400 mil anuais, rebateu: não receberei. Ele pode abrir mão, é bilionário e também buscou ocupar o cargo certamente porque tem pretensões diferentes. Acredito que também esteja preparado para ocupar cargo tão importante. Continuamos aqui com o jornal. O primeiro relógio público da capital baiana veio da França em 1916. Inaugurado pelo governador Antônio Muniz em 1916, o relógio é ponto de referência no centro da cidade. É o relógio lá da Praça de São Pedro. Tem mais algumas informações sobre esse relógio. Tem também Moraes Moreira será homenageado pelo trio no Carnaval. Continuamos folheando o Jornal à Tarde. Jornal à Tarde, que traz a parte de esporte também. Inclusive, em Lima, o Brasil encara o Peru para manter a liderança das eliminatórias. Peru terá 3 mudanças no time para enfrentar o Brasil em crise. A Argentina muda para encarar a Colômbia. Brasil em primeiro lugar com 24 pontos. Segundo, Uruguai 23. Terceiro, Colômbia 18. Quarto, Equador 17. E a Argentina bem abaixo dos demais. Na última rodada, Brasil deu 3-0 na Argentina. Nós temos mais aqui algumas notícias na seção de esporte. Tem também a tabela de classificação. Vitória fora da zona de rebaixamento, 39 pontos. E o Vitória vai jogar em breve. Vai ser exatamente na quinta-feira contra o Santos fora de casa. O Bahia em quarto lugar com 60 pontos. O seu próximo jogo é contra o Bragantino. No caso, são 36 jogos. Vamos chegar ao final. 37 jogos a Série B. Enquanto que a Série A ainda está nos 34 jogos. Notícias do jornal, nessa parte do programa que é a análise do jornal. Mas nós, além dessa parte referente à análise do jornal, nós temos também uma outra parte do programa que nós navegamos na internet. A rigor, isso vai ser feito para algumas partes do programa. Nós temos que navegar na internet para que eu possa, por exemplo, trazer o livro do quadro Desistir Nunca. Nós temos esse quadro no programa e eu já havia começado a leitura desse título, Desistir Nunca. Nós também temos um outro quadro aqui no programa que recorre à internet, são dicas para empresários. Inclusive, eu vou voltar aqui para a nossa tela de navegação e nós vamos
buscar a dica para os empresários aí no Google. Nós temos um texto reservado para tal, e eu vou já fazer essa consulta ao texto que foi reservado com esse propósito. Nós já estamos com o texto na tela. Nós vamos disponibilizar uma dica entre as muitas dicas que tem aqui para consultarmos. Nós temos a dica: para qualquer problema há uma saída. Essa é uma dica interessante. Nós temos também outras dicas. A integração dos setores fortalece a empresa. Mas hoje nós vamos disponibilizar essa dica: para qualquer problema há uma saída. E aqui eu tenho a informação seguinte: certa vez um homem foi acusado de um crime que não cometeu. Ele sabia que tudo seria feito para condená-lo. Nós vamos inclusive usar a tela para esse tipo de dica. Aqui está a tela que disponibiliza. Essa é a tela, e nós vamos já encaixar aqui o texto que estava na tela de navegação, mas eu já coloquei. Já coloquei o texto na posição para que a gente possa fazer a consulta. O juiz simulou um julgamento justo, fazendo ao final uma proposta ao acusado. Vou escrever em um pedaço de papel a palavra inocente, em outro a palavra culpado. Você só sorteia um dos papéis e aquele que pegar será o seu veredito. Se um acusado perceber, o juiz escreveu nos dois papéis a palavra culpado, de maneira que naquele instante não existia nenhuma chance de o acusado se livrar da forca. Não havia saída, não havia alternativa para o pobre homem. O juiz colocou os dois papéis em uma mesa e mandou o acusado escolher um. O homem pensou alguns segundos e, pressentindo a armadilha, pegou um dos papéis e rapidamente o colocou na boca e engoliu. Mas o que você fez, homem? E agora? Disse o juiz. Como vão saber qual o seu veredito? É muito fácil, respondeu o acusado. Basta olhar o papel que sobrou e saberemos que acabei engolindo o seu contrário. Imediatamente o homem foi libertado. Moral da história: por mais fácil que seja uma situação, nunca deixe de acreditar até o último momento. Para qualquer problema há sempre uma saída. Então, nós observamos aí essa dica correspondente ao quadro do programa, que ajuda os empresários com informações privilegiadas, informações que fazem com que o ouvinte tenha mais condição de ser vitorioso. Mas o senhor Moisés vai voltar também aqui à tela. Aí está a nossa. Estou aí também na tela.
E nessa dica para os empresários ficou claro que nós não devemos desistir dos nossos objetivos em nenhum momento. Agora às 10h23, o que o acusado fez, escolheu o veredito, que seria a sentença, porque o juiz agiu com má fé e colocou uma só alternativa, mas ele foi inteligente e, engolindo um dos papéis, disse que o que estava no papel que sobrou seria utilizado para que a sentença fosse conhecida, porque se no papel que sobrou tivesse acusado, o outro teria inocente. E assim, numa situação dificílima, ele se safou. Essa dica é para quem está passando pelas dificuldades de um país em crise e não sabe exatamente o que fazer. Aí a gente tem que ter paciência para que as coisas possam em algum momento serem diferentes do que são. Nós também temos o quadro do programa Análise do Comportamento Humano, que traz conselhos, os conselhos. E hoje eu observei que mesmo no feriado tem sempre muita gente que não viajou, tem aquelas pessoas que gostariam de ter viajado, mas eu lembro que nós vamos ter essa chance de viajar de novo a qualquer momento, e quem não pôde fazer isso agora vai com certeza ter a chance novamente em algum momento. As oportunidades sempre acontecem na vida de todos nós, e por pior que seja, sempre nós temos essa perspectiva que o cenário mude, né? Sempre existe essa perspectiva que o cenário mude, que as coisas sejam diferentes do que são. Mas o que eu quero dizer é que o otimismo precisa ser preservado. Nós estamos hoje, depois de falar um pouquinho sobre motivação, Jornal à Tarde, e na introdução ao programa ter disponibilizado informações sobre o feriado da República, nós vamos, lembrando dos nossos patrocinadores, concluir mais um programa Professor Moisés Explica, mais curto, que teve apenas o propósito hoje, apesar de todas as possibilidades que nós temos de quadros para fazer o programa, de falar da República, por se tratar também de um feriado. Mas amanhã, às 10 horas, e aí com a pretensão de avançarmos bastante, nós vamos disponibilizar mais um programa Professor Moisés Explica. Lembrando que nós temos muitas possibilidades de quadros para apresentar o programa, e amanhã eu vou fazer um programa mais longo, inclusive com análise mais detalhada do Jornal à Tarde. Nós temos o outro quadro do programa destinado a
passar pelas páginas do livro Desistir Nunca. Nós temos também as dicas para os empresários. Hoje tivemos a parte dos conselhos, um conselho simples, mas a motivação também é sempre muito interessante, né? As mensagens de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Nós temos sempre algum documentário que possa ser apresentado. A dica do palestrante, já estava preparado aí para falar. Os telejornais recentes também à nossa disposição. E a dica do psicólogo. São todas as possibilidades para realizar o programa Professor Moisés Explica. Mas amanhã a gente faz essa apresentação do programa, inclusive com mais informações sobre o importante Jornal à Tarde. E nós estamos realizando o programa com o apoio cultural de Guto Materiais para Construção, mais de 30 anos de tradição, entrega em toda a região, orçamento sem compromisso. Também o programa tem o apoio cultural da CDL da cidade de Cruz das Almas, Câmara de Dirigentes Lojistas, sob o comando de Martinho Vitório. Lembrando da promoção de Natal, nas compras a partir de R$40, não deixe de pegar o seu cupom. Fraldas Amaré, tem a geriátrica e tem a infantil. Esse tipo de produto se encontra em qualquer comércio próximo à sua residência. Supraambiental 3621-6210, não permita que animais nocivos lhe prejudiquem. Também temos o apoio cultural das farmácias Cruz das Almas, sob comando de Nego, cobre a oferta da concorrência em qualquer tipo de medicamento. Ainda Roupa Nova, a grife das roupas. Roupa Nova, tem a loja da Avenida Alberto Passa em Cruz das Almas e tem lojas também em São Antônio de Jesus. Ainda temos o apoio cultural do curso Colégio Lavoisier 3621. O telefone do curso e colégio Lavoisier é 3621 5231, do berçário ensino médio, 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem. Também temos o apoio cultural da Eletrogel Shopping Duas Rodas. Você dá a sua bicicleta velha e sai com a bicicleta nova, dividindo o pagamento em até 10 vezes no cartão de crédito. Ainda temos o apoio cultural também da Parada 10, que além de vender roupa, inclusive sempre com preços atraentes, tem dentro da loja uma seção de utilitários em alumínio. Ainda contamos com o apoio cultural da Suplemíster Nutrição Esportiva, a fórmula do corpo perfeito, em frente ao Seman. Quem quer melhorar o seu visual pode consultar a Suplemíster para encontrar um produto que, a partir do suporte dado pelo médico, se encaixe no seu perfil. Amanhã nós retornaremos com mais um programa Professor Moisés Explica, e nós estamos concluindo a nossa transmissão ao vivo neste momento.